povo do Na Mira do Lesson Team. Nós sabemos que isso é um programa famoso, que já existe na TV Novo Tempo. Então hoje nós trouxemos para homenagear esse programa maravilhoso, aqui, o Na Mira do Lesson Team. Muito bem, estamos nós aqui com o nosso âncora, que vai ser a Daniela. Ela vai me fazer as perguntas e eu, com base na Bíblia, com base na verdade, vou tentar responder para vocês essas perguntas. Vamos lá? Daniela, vai lá, fala sobre a lição. Vamos começar com a segunda lição do segundo trimestre, que tem como título Drama no Deserto. Ah, então essa é a primeira lição do segundo trimestre de 2019, Daniela? É. Ah, que legal. Então qual é a lição e qual é o título? Se a vida é dura, trabalhe. Se a vida é dura, trabalhe, né? Hoje nós vamos falar de quem, Daniela? Qual é o texto-chave? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então, pelo jeito, hoje tu quer me colocar numa berlinda, tu quer me colocar numa situação difícil, tu quer falar de José hoje. Vamos falar. Eita, meus jovens adolescentes e professores, hoje nós vamos falar, então, de José. Pode mandar as perguntas aí, Daniela. Vamos lá, se hoje eu estou afiado nas respostas, na Bíblia, para saber responder. Tu sabe que aqui é ao vivo. Vai lá, Daniela. Que mistura fatal, hein? Jovem, bonito, poderoso. Sim. Quer saber como alguém é? Dá poder pra ele. Ah, aí no mundo afora, todo mundo diz assim, quer saber quem é alguém? Dá poder para ele, não é verdade? Olha, gente, é realmente uma situação complicada, mas é o seguinte. Se nós formos ver, por exemplo, Lúcifer tinha poder e beleza. E o que aconteceu com ele? Acabou se perdendo. Saul era forte, bonito, poderoso e também usou mal, né? Sansão era forte, todo poderoso, né? E acabou se perdendo também. Mas não foi assim com José, meu povo, amém? Pois é, José, quando ele saiu de casa, ele saiu meio mimado, foi vendido pelos irmãos, mas quando ele foi para o Egito, ele decidiu não se contaminar com o Egito, sabia, meus irmãos? Ele decidiu ser fiel a Deus em toda a prova, em todos os momentos. Então, José, nós sabemos da história dele, que ele passou um monte de perrengue, dificuldade, mas ele foi fiel a Deus em todos os momentos. Ou seja, essa história de que dá poder para saber quem é a pessoa, pois é, eu acredito que você já traz sua índole, meus irmãos. Você traz isso, ainda mais quando você se entrega a Deus. Na verdade, quando sou fraco é que eu sou forte. A gente não deve ficar pensando que eu sou o cara, eu sou o máximo. A gente deve colocar a nossa vida, o nosso ser, o nosso caráter nas mãos de Deus, para que Ele possa nos lapidar. Foi o que José fez. Então, se você tem algumas falhas de caráter, tem alguma dificuldade, Deus quer trabalhar tudo isso, sabia, meus irmãos? Então, se entregue a Deus como José fez, seja fiel em todos os princípios da sua vida e você será vitorioso, assim como José foi. Vai lá, Daniela, segunda pergunta. Devemos aproveitar todas as oportunidades, professor? Tem muita gente, né, que só é cristão quando alguém está olhando, né? Então é o seguinte, repete a pergunta, por favor, mais uma vez, para eu formular bem direitinho a resposta. Devemos aproveitar todas as oportunidades? Eu acho que não, né? De repente aparece uma oportunidade para você pegar algo escondido, para você fazer algo escondido. De repente os teus colegas aí te chamam para praticar um furto, para usar bebida alcoólica, para usar fumo, né? Então eu acho que assim, nem toda oportunidade você deve aproveitar, e sim oportunidade para fazer o bem. Por exemplo, ir à casa de alguém para ajudar uma pessoa que está doente, ir nos hospitais fazer visita, fazer o bem às pessoas. Por exemplo, se você está no ônibus e aí guardar um lugar para um necessitado, para uma pessoa que tem deficiência física, para um idoso, sim, qual a oportunidade que a gente deve aproveitar? Só as que forem para o bem, entendeu? Vai lá. Próxima pergunta. Sim. A circunstância faz o ladrão? Tem muita gente, né, meus irmãos, que deixa que a circunstância faça o ladrão. Por exemplo, eu fui num caixa e aí paguei e a pessoa te devolveu um troco a mais. Se eu não devolver, gente, eu estou roubando, vou ser ladrão.
É isso que as pessoas dizem por aí, né? A circunstância faz o ladrão. Mas se você é um cristão fiel, temente a Deus, reto, sincero, na hora que você for contar o troco e você vê que tem a mais, você vai devolver para a pessoa. Sabe por quê? Porque o cristão é fiel, é sincero, ele é exemplo para o mundo. Sabia que o mundo necessita de homens e de mulheres que não se vendam, nem se compram e nem se vendam, que chamam o pecado pelo nome, meus irmãos. Ainda que o mundo se acabe, se abale inteiro, nós devemos ser fiéis como uma agulha da bússola é o polo norte, meus irmãos, sabe? Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é isso que a Bíblia diz, entendeu? Ser fiel sempre, como José foi. Vai lá. Próxima pergunta. Diga. Professor, a quem José foi fiel afinal? Isso é uma pergunta boa, né? Se José foi mais fiel a Deus, a Potifar, ou seus próprios princípios? Olha, meus irmãos, é o seguinte, não é tão fácil responder, mas é o seguinte, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, para você ser fiel às outras coisas, tem que ser fiel primeiro a Deus. Por quê? Porque Deus é Ele que te dá força, que te dá poder, Ele que te ajuda a ter um bom caráter. Então, meu irmão, para começar com tudo, comece com Deus. Porque você será fiel a Deus e fiel ao teu próximo. Entendeu? Foi assim que ele disse assim, eu vou pecar contra o meu Deus, eu vou pecar contra o meu Senhor, eu sou apenas um mordomo aqui, eu sei que ele deixou tudo, mas ele me disse, não deverei tocar em você. E por causa disso, meu irmão, ele foi, foi difamado, né? E olha, naquele tempo, o Potifar sabia tanto que ele era inocente, conhecia tanto a índole, o caráter, a reputação dele, que em vez de ele ser morto, ele foi mandado preso, sabe por quê? Só para continuar mantendo a reputação de Potifar. Mas Potifar sabia que ele era um servo de Deus. E ele foi fiel no palácio, ele foi fiel na prisão. Gente, um exemplo lindo de um homem e fiel a toda prova. Próxima pergunta, Daniela. Ele cedeu à pressão do grupo? Não. Quando ele chegou na casa de Potifar, com certeza ele foi um homem fiel. Ele não cedeu à pressão da esposa de Potifar. Ele não cedeu aos costumes, né, do Egito. Eu diria o seguinte, ele entrou no Egito, mas o Egito não entrou nele. Ele resolveu se manter fiel. Olha que foram 10 anos, meus irmãos, lá no Egito, passando as maiores arguras do mundo. Mas ele foi fiel, como eu falei, no palácio. Foi fiel no cárcere, na prisão. E onde ele colocava a mão, prosperava. Sabe por quê? Porque quem é fiel a Deus, Deus faz prosperar. Muito bem, próxima pergunta. Professor, sim. O senhor conhece outras pessoas como ele na Bíblia? Essa é uma grande pergunta. Meus irmãos, assim como eu falei que quando José entrou no Egito, mas o Egito não entrou nele, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Azarias e Misael, né, que eles entraram em Babilônia, mas Babilônia entrou neles. Eles desde o começo colocar em sua mente, não se contaminar com a bebida, nem com as comidas mundanas, nem com as músicas mundanas. Assim era José. José, quando vivia lá, tinha música mundana, comida mundana, mas ele resolveu não se contaminar. Assim deve ser você, adolescente, assim deve ser eu, assim deve ser você, professor. A gente vive no mundo, mas a gente não é do mundo, né? Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E José é um exemplo digno de ser imitado, como foi Daniel. Daniel foi fiel a toda a prova. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não se entregou, meus irmãos. Ele não deixou de orar. Meu irmão, oração é poder. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, meus irmãos. E te digo mais, sabe quem era fiel também assim? Jó, meus irmãos. Jó era um homem fiel, sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Um exemplo bonito, igual o de José. Viu como se desviou da mulher de Potifar? Viu como se desviou do mal, de fazer coisa errada? Assim deve ser você, deve ser um exemplo para nós. Vamos lá, Daniel, próxima pergunta. Amém, querido. Deus está ajudando, hein? Tentação é pecado? Que pergunta, hein? Se tentação é pecado? Eu creio que não, sabe por quê, meus irmãos? Diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meus irmãos, a tentação pode vir, mas você pode fazer como Jesus, responder assim, ó, o assim diz o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. E outra, meus irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E outra, a gente não deve se curvar às riquezas do mundo, ou você adora a Deus, ou as riquezas, né? Ou Deus, ou Mamon. Como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelharam às riquezas, ao poder, nem àquela estátua de ouro. Nós devemos ser fiel a toda prova. Vai, Daniel, próxima pergunta. Como o senhor disse, José foi fiel a toda prova. Sim. Eu também posso ser? Claro que todos nós podemos ser. Como?
você primeiro vai se desvencilhar do seu eu, né? Você vai tirar a roupa do seu eu e vai vestir a justiça de Cristo. Como é isso? Eu sei, meus irmãos, que eu tenho falha, sou pequeno, fraco e pecador. Então o que é que eu tenho que fazer? Buscar Deus em oração, ler a lição, ler a Bíblia, ler os cultos regulares da igreja, buscar o Senhor, meu povo. Sabe por quê? Porque eu posso dizer tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz, Senhor, me foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Meus irmãos, Deus tem um plano para mim e para você, na minha vida e na sua vida. Sabe, você é fiel aqui na terra, no pouco, mas Deus quer te dar o muito. Ele quer te dar salvação, Ele quer te dar a eternidade. Então seja fiel, que nem José foi. E aí, tem mais alguma pergunta, Daniela? Não temos, professor. Então é o poder do Espírito Santo trabalhando. Sabe o que é isso, meus irmãos? Deve estudar a Bíblia. Sabe por quê? É errais, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Espero ter ajudado vocês aqui na mira do assuntinho. Tchau, gente! Tchau!